já estava meio que esperando a situação que se teve, todo mundo de olho no Brasil, estava meio que precificado, já vinha cedendo, aí cedeu. Hoje pela manhã caía, posição de mais curto prazo, já tinha perdido o piso de $10 por bushel. Você confere comigo agora como é que vem os negócios em Chicago. Trazemos aqui os dados e observe que vão perdendo em torno de 0,5%. Esse 0,5% é o suficiente para a posição de março, a de mais curto prazo, perdeu o piso de $10 por bushel. Venha com $9,95 mais 25 por bushel os negócios com soja nessa posição. Posição de maio vem a $10,05 o bushel, mais 50, queda de 0,54%. Julho a $10,15 o bushel, com recuo de 0,53%. E agosto, $10,16 por bushel, com recuo de 0,53%. Aqui os números para os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Já que falei de Chicago, vou falar dos Estados Unidos. Em princípio, e aí quem não acompanha a agricultura BR acaba não vendo essas diferenças, mas em princípio não houve grandes diferenças em relação à produção de soja, a oferta e demanda de soja dos Estados Unidos, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Mas houve sim. Essa que houve, ela está diretamente relacionado a um tema que vinha se apontando como aquele que poderia ser revisado mais para cima. Eu falo das exportações norte-americanas de soja. As exportações norte-americanas de soja na temporada 16-17 vinham extremamente aceleradas. E esse fato foi marcante durante toda essa temporada com vendas de exportações. Na quinta-feira também teve relatório de vendas e exportações, mostrou vendas acima daquilo que era esperado pelos operadores de mercado. Contudo, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduziu a sua expectativa de exportações pelos Estados Unidos. Essa redução ocorreu, ficou na marca de 500 mil toneladas e talvez em relação à produção de soja internacional, depois do Brasil, que já tinha uns dados que eram aguardados de alta, essa dos Estados Unidos reduzir a sua expectativa, meta de exportação, foi o segundo item que mais chamou a atenção, porque houve a redução, portanto, nos dados de exportação. Vamos ver então como é que ficou esse quadro de oferta e demanda. Estados Unidos para a soja, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Aqui nós temos 4 colunas. A primeira mostra a produção, 117.210.000 toneladas, sem qualquer mudança para esse dado. Essa coluna aqui que está escrito exportação em 55.110.000 toneladas é o que chama a atenção. Não havia expectativa para isso. Ela caiu de 55.790.000 toneladas para 55.110.000 toneladas. Portanto, cai aqui 680.000 toneladas a expectativa de exportação de soja. O consumo de soja nos Estados Unidos subiu de 56.020.000 toneladas para 56.290.000 toneladas. É a terceira coluna da sua esquerda para a direita. E por último, os estoques norte-americanos, que com uma redução na expectativa de exportação, acabou subindo. Subiu de 11.440.000 toneladas para 11.840.000 toneladas. É importante lembrar que haviam outros fatores que faziam acreditar que os Estados Unidos pudessem revisar a sua meta de exportação de soja, mas para cima. Uma delas, primeiro, é que as vendas vinham muito aceleradas mesmo com a oleaginosa. A outra, a comercialização lenta para a produção de soja aqui no Brasil. Com os preços mais baixos, o produtor não tem travado muitos negócios, fazendo com que o mercado não tenha muito movimento em relação às suas vendas e exportações no Brasil. Por isso, muita gente acreditou que pudesse ter uma aceleração, uma revisão para cima na meta de exportação norte-americana. E foi justamente ao contrário. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduz a meta de exportação de soja dos Estados Unidos em 680.000 toneladas. Voltando a atenção agora para o Brasil, a gente vai rever as expectativas oficiais de produção do grão no Brasil na temporada 16-17, de acordo com órgãos aqui do país e também dos Estados Unidos. Vamos aos números então, porque eles são grandiosos, indicam uma super safra de soja no país. A Conab projetou nessa última quinta-feira a safra em 107.330.000 toneladas. O IBGE trouxe essa expectativa para 108.400.000, enquanto a sigla
USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, projetando a safra brasileira do grão em 108 milhões de toneladas. Com a colheita da safra quase chegando ao fim, a expectativa é de que esse número todo aqui possa sim ser alcançado. Já no que diz respeito à safra de milho, na segunda safra aqui no Brasil, aí ainda surgem dúvidas, porque as expectativas de produção são também muito volumosas, cerca de 90 milhões de toneladas na média entre as estimativas oficiais, mas para que esse volume seja alcançado, o clima precisa ajudar e muito. Quem fala para a gente agora como o clima se comporta para as lavouras de milho safrinha em todo o Brasil é a Nadiara Pereira. Olá, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos períodos tem chovido de forma frequente e com volumes significativos em boa parte das áreas produtoras de soja e também de milho segunda safra. Isso tem garantido boas condições de umidade, só que o excesso de chuva em alguns momentos tem atrapalhado as atividades no campo, principalmente em algumas áreas do centro e norte do Brasil. Agora, para os próximos dias, o grande destaque é o aumento das chuvas na região sul. Desde ontem já vem ocorrendo temporais no Rio Grande do Sul e tem previsão de mais chuva forte durante o final de semana por conta da formação de um novo sistema frontal. Há previsão para volumes de mais de 70 milímetros, especialmente no centro, norte e noroeste gaúcho. Isso pode impactar nas atividades de colheita da soja naquelas cidades que já estão iniciando a colheita sobre o estado gaúcho. Chove forte também sobre o norte do Brasil e partes da fronteira agrícola do Mato Piba. Nestas áreas, a chuva forte também pode impactar nas atividades no campo. Agora, sobre o centro-oeste e o sudeste, especialmente na área central, aqui que já está com a colheita da soja mais avançada, a chuva diminui de intensidade. Nesses próximos dias, são esperadas apenas pancadas isoladas e de curta duração, que não devem comprometer muito as atividades no campo. Então, tanto a colheita da soja como o plantio do milho segunda safra devem avançar bem agora nesses próximos 5 dias. No segundo período, entre os dias 15 e 19 de março, a chuva volta a aumentar entre Mato Grosso e o norte do Brasil. O estado mato-grossense será mais atingido principalmente no oeste e norte. Nessas áreas, a chuva pode atrapalhar as atividades no campo. Mas no restante do centro-sul do Brasil, a previsão é de pouca chuva. Tem previsão ainda para pancadas que devem manter o solo úmido, mas é uma chuva que não chega a comprometer as atividades no campo. No terceiro período, entre os dias 20 e 24 de março, uma situação bem parecida. Chove um pouco mais entre o norte mato-grossense e áreas do norte do país, até mesmo aqui sobre a fronteira agrícola do Mato Piba ainda são esperados volumes mais expressivos de água, mas em todo o centro-sul do Brasil, a previsão é de pancadas mais isoladas e de baixos volumes acumulados. É uma chuva que não deve atrapalhar as atividades de colheita da soja e nem do plantio milho segunda safra. E mesmo que essa chuva venha de uma forma um pouco mais isolada e com baixo acumulado, ela ainda garante umidade no solo para o desenvolvimento das lavouras que já foram plantadas de milho.